A ilha Clipperton, também conhecida como Ilha da Paixão, é uma pequena ilha tropical localizada no Oceano Pacífico, a cerca de 1.120 milhas a sudoeste do México. Sua história é marcada por tragédias, isolamento e disputas territoriais. A ilha foi provavelmente avistada pela primeira vez por exploradores espanhóis no século XVIII, mas sua descoberta oficial é atribuída ao explorador britânico John Clipperton, que a visitou em 1705. A ilha recebeu seu nome em homenagem a Clipperton. Durante o século XIX, a ilha Clipperton foi frequentemente utilizada como base para a caça de focas e tartarugas, bem como para a pesca. As empresas europeias e americanas enviaram equipes para explorar os recursos naturais da ilha. Em 1914, a ilha ganhou notoriedade quando um grupo de trabalhadores mexicanos e suas famílias ficaram presos lá devido a situações adversas, incluindo doenças, falta de alimentos e conflitos internos. A situação deteriorou-se rapidamente, resultando na morte da maioria dos habitantes. Hoje vamos falar sobre este incidente que ficou conhecido como a Tragédia de Clipperton. Durante o século XIX, Estados Unidos, França e México disputaram a soberania sobre a minúscula ilhota. Finalmente, em 1909, França e México chegaram a um acordo. Se submeteriam à decisão de Víctor Manuel III, à época rei da Itália. O problema foi que a decisão demorou 22 anos para chegar. Previamente ao acordo franco-mexicano, o governo do México havia alcançado um acordo com a Pacific Island Company para a exploração do guano da ilha. Era 1906. E Clipperton viveria alguns breves anos de algo parecido à prosperidade que culminariam em uma horrível tragédia. A Companhia Britânica, junto do governo de Porfírio Dias, procedeu à construção de um assentamento mineiro, com barracões, uma pequena ferrovia, um farol. Mineiros italianos e chineses foram trazidos de São Francisco. Entre 1906 e 1914, a população da ilha se manteve em torno de 100 habitantes entre mineiros, engenheiros, militares e suas famílias, mulheres e crianças incluídas. Em 1908, a Pacific Island Company cessou suas operações na ilha ao encontrar-se em bancarrota e ao não poder dar saída ao guano de baixa qualidade de Clipperton. Ficaram os homens do destacamento militar para reafirmar a soberania mexicana na ilha e mineiros sem local para onde regressar e nem ninguém que levassem eles embora. Os víveres e demais recursos, incluindo a água potável, chegavam a cada 2 meses com um barco procedente de Acapulco. É fácil imaginar o que aconteceria a uma comunidade isolada, muito além do normal, e de apenas 100 pessoas, à mercê da chegada de um navio com o necessário para seguirem vivos. Em 1910, estourou a Revolução Mexicana, da qual, em Clipperton, apenas chegaram a ter informações até janeiro de 1914, quando o barco de Acapulco deixou de chegar. Foi afundado pelos revolucionários mexicanos em frente à costa de Mazatlán. Pouco depois, uma escuna norte-americana encalhou no local. Ante as notícias que os marinheiros americanos trouxeram do México, 3 oficiais mexicanos se lançaram em um bote rumo a Acapulco, aonde chegaram semanas depois. No entanto, as novas autoridades mexicanas se recusaram a resgatar um declarado partidário do regime anterior. O escorbuto e a fome devoraram os habitantes e quando a Marinha norte-americana enviou um barco de resgate, em junho de 1915, restavam apenas 24 pessoas na ilha, 14 homens, 6 mulheres e 6 crianças, que sobreviviam à base de leite de coco e peixe. Os americanos resgataram os seus e ofereceram a Ramon Arnal o transporte até Acapulco para toda a guarnição, mas o capitão se negou. No passado, ele havia sido avaliado e condenado por deserção,
e talvez temesse ser acusado novamente. Essa decisão foi sua sentença de morte, sua e de quase todos os demais. Durante o seguinte ano, a maioria da população faleceu de fome e escorbuto. É difícil imaginar as condições físicas e principalmente mentais da escassa população da ilha. Isolados, sem provisões e sem esperança, ficando loucos a cada minuto, o capitão Arnaud e mais 4 homens morreram afogados ao afundar a precária balsa em que pretendiam alcançar um barco que lhes resgatasse. Em 1917, na ilha estavam um homem, o faroleiro, 8 mulheres e 7 crianças. Nesse momento, Álvares, o até então despretensioso faroleiro, chegou abruptamente ao povoado destruído, recolheu as armas e atirou-as nas águas profundas da lagoa. Guardando um rifle para si, ele anunciou às mulheres e crianças que agora era o rei da ilha. Com isso, ele iniciou uma campanha de escravização das mulheres para os fins que desejasse. Uma dupla de mãe e filha que se recusou a obedecê-lo foi estuprada e morta a tiros. O resto recebeu espancamentos regulares, no mínimo. Os meses se passaram, com Álvares pegando emprestada qualquer ilhéu que quisesse, sempre que quisesse. Quando se cansou de Altagracia Quirós, de 20 anos, mudou-se para Rosalia Nava, de 13 anos, e depois para Tirza, de 20 anos. Randon. O obstinado Randon foi de longe o mais sincero sobre seu ódio por Álvares, mas não conseguiu pensar em uma maneira de escapar. O rei, Álvares, estava ciente da possibilidade de ser descoberto pelos navios que passavam, especialmente porque sabia que Alicia Rovira Arnaud contaria tudo imediatamente a qualquer estranho que aparecesse. Consequentemente, Álvares destacou Arnaud para ameaças, dizendo-lhe que a mataria no momento em que alguém do mundo exterior aparecesse. Álvares poderia saber muito bem o que estava fazendo, mas também é possível que fosse psicótico. Ele foi menosprezado durante grande parte de sua vida por causa de sua herança africana, que era tão estigmatizada no México quanto nos Estados Unidos na época. Anos de isolamento em Clipperton só poderiam ter amplificado a sua angústia. A manutenção de faróis era famosa por causar loucura. De alguma forma, a vida na colônia durou quase 2 anos sob o reinado de terror de Álvares. As mulheres e crianças dividiram os cocos e os restos de materiais após a tempestade. Álvares continuou pedalando por seu trio de mulheres. Em meados de julho de 1917, cansou-se novamente de Tirza Randon e decidiu que seu próximo alvo seria Alicia Rovira Arnaud, a quem não havia perseguido antes. Ele pegou seu rifle, levou Randon de volta ao povoado principal e informou a Arnaud que ela deveria se apresentar em sua cabana perto do farol na manhã seguinte. Percebendo uma oportunidade, Randon informou a Arnaud: "Agora é a hora." No dia 18 de julho de 1917, Alicia Arnaud e seu filho de 7 anos, Ramon Arnaud Jr., partiram para a cabana do faroleiro, acompanhados por Tirza Randon. Álvares, sentado do lado de fora assando um pássaro, estava com um humor estranhamente bom. Porém, ele não ficou feliz em ver Tirza Randon de volta tão cedo. "O que você está fazendo?" ele perguntou a ela e tentou afastá-la. Em vez disso, ela correu para a cabana de Álvares, voltou com um martelo e, a um sinal de Alicia Arnaud, pegou o martelo com as 2 mãos, balançou e atingiu Álvares no crânio. E então, uma segunda vez, Alicia mandou o filho para dentro da cabana e, enquanto isso, Álvares se livrou de Tirza, pegou um machado e foi atrás de Alicia. Alicia gritou para o filho pegar o rifle de Álvares. Ele o fez, mas enquanto isso, Tirza acertou outro bom golpe em Álvares e ele caiu no chão. Ela provavelmente o matou a essa altura, mas ela permitiu que sua raiva a levasse até uma faca, voltasse e esfaqueasse o corpo repetidamente. Histérica, Tirza Randon começou a golpear o rosto do morto. O ditador da ilha Clipperton
havia chegado ao seu fim. Enquanto os três ainda estavam ao lado do tirano inspirado, o pequeno Ramon avistou algo no horizonte que a comunidade não via há quase 2 anos. Um navio. O USS Yorktown era uma canhoneira americana que patrulhava a costa oeste da América do Norte e do Sul em busca de submarinos alemães, de acordo com o boato de que os alemães haviam estabelecido bases secretas de rádio e submarinos no Pacífico. A ilha Clipperton ficava bem ao longo da rota de Yorktown e certamente se qualificava como um esconderijo potencial para o inimigo. O Yorktown circulou Clipperton e tentou enviar um barco menor para a terra, mas os americanos não conseguiram chegar à ilha e o barco voltou ao navio. Os ilhéus ficaram arrasados ao ver esta retirada. Justamente quando avistaram uma oportunidade de escapar, ela desapareceu. As mulheres até discutiram brevemente se deveriam simplesmente desistir e atirar umas nas outras ou se afogar na lagoa. Felizmente, porém, os americanos fizeram uma segunda tentativa de enviar o seu barco para a costa de Clipperton e, desta vez, tiveram sucesso. Alice Arnaud encontrou-se com os americanos e indicou freneticamente o desejo dos ilhéus de partirem o mais rápido possível. Vários tripulantes acompanharam as mulheres até o assentamento para recolher alguns pertences, e outros investigaram o farol. Os americanos notaram que as crianças eram todas pequenas para a idade devido à desnutrição. Em particular, Angel Arnaud, de 2 anos, sofria de raquitismo e não conseguia andar. Francisco Irra, de 11 anos, carregou Angel nas costas até o barco americano e os marinheiros levaram os sobreviventes da ilha Clipperton, 3 mulheres e 8 crianças, para Yorktown. O corpo de Álvares foi deixado para os caranguejos. O capitão de Yorktown, comandante Harlan Page Perrill, escreveu mais tarde em uma carta para sua esposa: "Notei as mulheres e algumas crianças reunidas ao longo da praia, e você pode imaginar minha surpresa quando os vigias na ponte relataram que estavam entrando no barco. A especulação era abundante. Quando Kerr se apresentou e fez seu relatório oral, ele revelou uma história de sofrimento absolutamente angustiante em seus detalhes. O relatório oficial escrito do tenente-navegador Kerr sobre o resgate da ilha de Clipperton não divulgou nenhum detalhe sobre o faroleiro antissocial. Kerr e Perrill estavam ansiosos para proteger Randon e os outros sobreviventes das potenciais repercussões legais e sociais da altercação final entre as mulheres e Álvares. Durante 17 anos, nenhum dos dois disse uma palavra sobre o que realmente aconteceu na ilha de Clipperton entre os anos de 1914 e 1917. Bom, gente, essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. E fica a questão: